Olá, quem quer que seja, aonde quer que esteja, seja muito bem-vindo a este pequeno e abençoado canal. Meu nome é Wesley Pablo e desde já peço a você que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, se caiu de paraquedas por aqui, né? O like é totalmente de graça para você e ajuda muito esse canalzinho a crescer, né? Bom, pessoal, hoje trago para vocês então mais um vídeo da playlist História do Ocultismo, né? Um vídeo, né, que vem complementar então esse quebra-cabeça ao longo de 2.500 anos de história. Então é algo espetacular. Provavelmente vai terminar todo o repertório e conhecimento que eu tenho e ainda vou ficar devendo muita coisa. Se bem que a gente está sempre aprendendo, né? Hoje eu trago para vocês, né, uma história ocorrida ali na época do século XIX, ali, né? Os seus protagonistas estão ali no século XIX, né? Que é sobre Arádia, o Evangelho das Bruxas. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se você não ouviu falar, não tem problema. Eu trago para vocês agora então essa fascinante história. Charles Godfrey Leland, nascido em 1824, né? Nasceu em uma família rica da Pensilvânia e aprendeu magia com os empregados de sua casa. Tanto os irlandeses, né, e afro-americanos, como os de origem alemã. Foi ainda jovem para Paris do século XIX, né, onde participou da Revolução de 1848. Então voltou para os Estados Unidos e lutou na Guerra Civil, no lado da União do Norte. Dá para ver que é um cabra que gostava de fortes emoções, né? Foi para Paris, em pleno século XIX, participar da Revolução de 1848, a chamada Revolução do Povo. Voltou para os Estados Unidos e encarou a Guerra Civil. O cara era da pá virada, como diz por aqui, né? Bom, depois ele trabalhou como garimpeiro no oeste do país, antes de embarcar na carreira de escritor e jornalista. Mais tarde se mudou para Florença, na Itália, esse lugar bonito que vocês estão vendo aí, né? Onde ele estudou o folclore local em busca de vestígios das antigas tradições, tanto romanas quanto etruscas. Em 1886, de acordo com seu relato posterior, ele ouviu pela primeira vez rumores sobre um livro secreto que circulava entre as bruxas italianas. Ele conseguiu então se tornar amigo de uma bruxa, a quem ele deu o pseudônimo de Madalena. E por fim teve acesso a uma cópia desse livro, que ele traduziu e publicou com o título de Arádia, o Evangelho das Bruxas. Diga-se de passagem, é possível você comprar esse livro hoje em português na Amazon, por exemplo, né? Então, só deixando a dica para vocês aí. Bom, de acordo com esse livro, Arádia, a primeira bruxa, era filha de Diana, a deusa da lua, e do filho desta, seu irmão chamado Lúcifer. Como sentia pena dos pobres e oprimidos na terra, a deusa Diana enviou sua filha para lhes ensinar feitiçaria, para que então pudessem lutar contra a opressão católica na época e o Estado que as oprimia, né? Isso segundo a história que conta. Bom, de maneira geral, era exatamente o tipo de bruxaria que o filósofo Jules Michelet havia imaginado em 1862. E como o Charles Godfrey Leland havia lido bastante dessas obras ali de Jules Michelet, ou seja, tinha bebido da sabedoria desse filósofo, né? Essa história toda pode não ser coincidência. Até hoje, ninguém sabe se esse livro data de alguma época anterior a 1886 ou se era apenas uma invenção dessa famosa bruxa aí, né, Madalena, criada por Godfrey, ou se era mesmo ali uma invenção do próprio Charles Godfrey. Ninguém sabe disso, né? Alguns estudiosos opinam que Arádia pode sim ter sido uma figura histórica, né, uma camponesa e profetisa italiana do fim da Idade Média, em torno da qual brotaram muitas lendas. Qualquer que tenha sido, né, a fonte desse livro, chamado de Evangelho das Bruxas, né? No entanto, a obra acabou tendo um papel central no surgimento da Wicca moderna. Bom, pessoal, então tá aí, de uma maneira muito sucinta, trazendo para vocês mais um episódio que marcou a história do ocultismo, né? Lembrando sempre que é importante dizer,
esse nome ocultismo traz esse nome por causa da história de perseguição que houve no Ocidente, né? Por isso, todos esses ensinamentos, todo esse tipo de leitura, todos esses tipos de livros, uma determinada época da nossa história teve que ser lido às ocultas, com pena, assim, de se for descoberto alguém que mexia com isso, de ser até mesmo morto, né? Muitas vezes até na fogueira. Então, a gente encontra na Ásia, por exemplo, práticas muito parecidas com muitas das coisas do ocultismo, né? Mas que não leva esse nome, porque faz parte da tradição daquele lugar. Então, resumindo tudo isso, ocultismo é um nome que não é pejorativo, é de fato um nome literal. Esses ensinamentos tinham que ser ocultos a uma determinada época por causa da intolerância daqueles tempos, né? Então tá aí mais um episódio, né, da história do ocultismo. Já já eu volto trazendo para vocês muitas outras histórias aí relacionadas a essas artes aí, né? Um beijo no coração, fiquem com Hashem, nosso Deus. Tchau, tchau.